E aí, galerinha do nono ano, beleza pura sem mistura? Como é que vocês estão aí? Estão todos bem? Show de bola. Galerinha, professor Rogerson aqui do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem, meu bem. Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de hoje. Que dia é hoje mesmo, hein? É o mesmo da semana passada, na mesma hora, mano. Gostei, ó. Dia 18/9, sexta-feira. Vamos estudar relações métricas, páginas 206 até a 209, né? Muito bem, garotada. Pessoal, muita atenção aqui nas 30 questões, viu? Não esqueça, meu anjo, não esqueça. Certo? Estamos já concluindo aí o nosso mês de setembro. E aí dia 30 você tem que entregar as 30 questões. Então cuida, menino, que tá de noitinho. Vamos lá. Galerinha, é o seguinte. Hoje nós vamos estudar trigonometria, certo? Trigonometria. Estamos naquele capítulo sobre relações métricas. Vamos estudar um pouquinho sobre trigonometria. Às vezes você pode achar, rapaz, esse nome, o nome já me dá medo, né? Mas é assim, pessoal, é só mais um decorebazinho, beleza? Você tem que ter a base, lógico, né? Nós já estamos estudando. E aqui são mais alguns conceitos que você vai aprender. Negócio de seno, cosseno, tangente, isso aí é tranquilo, certo? Então vamos lá, ó. Não quero fazer uma aula muito longa hoje, certo? Até porque o assunto não carece de uma aula muito longa, é algo bem tranquilo. Você só vai ter que aprender os nomes de algumas coisas que até você já sabe e aprender a como calcular o seno, cosseno e a tangente. É sossegado. Então é o seguinte, pessoal. Vamos direto ao ponto, né? Sem mais delongas, sem perda de tempo e sem enrolação. Você tem um triângulo retângulo. Se lembre que você tem que ter um triângulo retângulo. Beleza? Triângulo retângulo. Aí você pergunta, professor, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto. Beleza? O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Show de bola? Ele é representado assim, ó. Fecha um quadradinho e bota um pontinho no meio. Então, se ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Beleza? Aí, o que é que acontece? Você tem que aprender os nomes de cada lado, certo? Cada lado desse tem um nome. E ele está mostrando aqui, ó. Primeiro eu vou começar pela hipotenusa, certo? A hipotenusa é o lado BC. Lado BC. Geralmente, pessoal, nós fazemos assim, ó. Esse ponto aqui não é o ponto A, né? É, professor. Então o lado oposto nós chamamos de Azinho, certo? O lado oposto ao ponto A nós chamamos de Azinho. Esse lado aqui, ó, é o lado oposto ao ponto B, né? Então nós chamamos de Bzinho. E esse lado aqui, ó, o lado BA ou AB, tanto faz, é o lado oposto ao ponto C. Então nós chamamos de lado Czinho. E é só uma convenção, né, para que você possa entender aí. Beleza? Então muito bem. Ó, com essas informações, aí você começa a entender uma coisa. Hipotenusa. O que é hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, certo? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então você tem o ângulo reto aqui, ó, né? Qual é o lado oposto ao ângulo reto? É esse lado aqui, né? Não, ó, BC, então é o lado A, beleza? Eu vou até colocar aqui, a hipotenusa é A, certo? Pronto, essa é a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo reto. Muito bem. E os outros lados, professor? Os outros lados nós chamamos de catetos. Ó. Cateto B e cateto C. Certo? Nós chamamos de catetos. Muito bem. Tranquilamente. Aí você tem que aprender um outro conceito dentro da trigonometria. É a ideia de cateto oposto e cateto adjacente. O oposto não tem o que explicar, né? É o oposto. É o que está do outro lado. O cateto adjacente é o que está do mesmo lado do ângulo. Ok? Então vamos pegar como referência aqui o ângulo B, ó. É representado assim, né? Ó. O ângulo B. O B com o chapéuzinho em cima. O ângulo B é esse aqui, concorda? Beleza. Qual é o cateto oposto ao ângulo B? Jamais, pessoal, jamais confunda com a hipotenusa. Jamais. Ó. O lado oposto vai ser esse daqui, ó. Certo?
Aqui eu não tenho ângulo. Qual é o lado oposto? É o do outro lado. Então é cateto oposto. Então já que é cateto, você não pode jamais confundir com a hipotenusa. Jamais. Cateto é cateto, hipotenusa é outra coisa. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que é o ângulo de 90. Cateto são os outros dois lados. Beleza, aí qual é o lado oposto? Aí uma coisa você tem que entender. Aí o conceito de lado oposto e cateto oposto e cateto adjacente vai depender do ângulo que você está analisando, certo? O cateto oposto de um ângulo é o adjacente do outro. Então você tem que ficar atento a isso aqui, ó. Vamos pegar essa ideia primeiro. Cateto oposto ao ângulo B. É o Bzinho, não, ó. É esse cateto aqui, ó. Cateto AC, que nós chamamos também de B, né? B é igual ao lado AC. Beleza? Então esse é o cateto oposto ao ângulo B. Aqui, ó. Tá até aqui, né, ó. Ó, AC é o cateto oposto a B, certo? Então vamos lá. E eu vou representar pelo Bzinho também, ó. Bzinho. Show de bola? Aí eu te pergunto, qual é o cateto adjacente? Nós vimos que o cateto adjacente, a ideia de adjacente, significa ao lado, não? Ó. Ao lado. Ou seja, está vizinho ali, né? Muito bem. Então, ó, se você pegar o ângulo B, qual é o cateto que está ao lado do ângulo B? É esse cateto aqui, ó. Cateto C, certo? Então esse é o adjacente, ó. Beleza? Cateto adjacente ao ângulo B é o cateto C, ó. Esse catetozinho C aqui, ó. Beleza? Já se eu for analisar o ângulo C, já muda de figura. Por quê? O cateto oposto do C vai ser o adjacente do B, ó. Tá vendo? Cateto oposto do C é o que está lá do outro lado do ângulo C, ó. Então o cateto oposto ao ângulo C vai ser o Czinho, ó. Beleza? E o cateto adjacente é o que está ao lado dele, ó. Cateto adjacente é o cateto B. Certo, pessoal? Isso aqui tem que estar bem claro na sua mente. Cateto oposto e adjacente depende do ângulo ao qual você está se referindo. Entenderam aí? Grava bem isso, certo? Muito bem. Aí agora nós vamos para a ideia do seno, cosseno e tangente. O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente? Tranquilo. Vamos lá. O seno, pessoal, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Sobre ou dividido, a mesma coisa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Professor, é só isso? Só isso. Esses são os conceitos iniciais sobre trigonometria. Você tem que saber isso aí. Aqui é a teoria, né? Eu estava pesquisando uma maneira assim de ajudar você a decorar essas fórmulas, porque às vezes você se confunde. Seno, cosseno, quem é o cateto oposto, quem é o adjacente. Então eu estava pesquisando e vi no canal do professor Paulo Pereira, se não estiver enganado, no canal Equaciona. Vou fazer até uma propagandazinha para ele aí, depois se vocês quiserem conhecer o canal dele lá, é bem interessante. Aí, ó, ele estava ensinando um método legal que eu achei, ó. Geralmente, você começa a estudar essa ideia do seno e cosseno assim, ó. Primeiro é o seno, certo? Depois é o cosseno. E por último é a tangente. TG. Beleza? Então, geralmente nós estudamos nessa ordem: seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Aí ficou legal que ele ensinou assim, ó. Cateto oposto, pessoal, é o CO, certo? CO, cateto oposto. Cateto adjacente é o CA, certo? Então, o que é que ele fez? Ó? Ele fez uma ideia assim, ó. Quando você vai almoçar, às vezes você não toma coca. Então, coca, coca. Entendeu? Ó, coca, 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 coca. Aí aqui embaixo, H, H. Que a hipotenusa ele chamou de H. Beleza? Então, coca, coca. Ó, coca. Entendeu? Coca, coca. H, H. Entendeu? Então, se você grava esse aqui, ó, vai ficar bem legalzinho para você não esquecer. Sabendo que a sequência é essa, ó. Seno, depois cosseno, depois tangente. Que geralmente a gente lembra assim, né?
Ah, pessoal, estou estudando trigonometria, então estou estudando seno, cosseno, tangente. Ó. Seno, cosseno, tangente. Então a fórmula coca, coca, h, certo? Então seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Muito bem. Então, pessoal, essas são as fórmulas, não tem segredo, certo? Vamos calcular aqui, por exemplo, vamos montar, né? A ideia. Vamos supor que esse ângulo aqui, ó, esse lado vale... Vixe, aqui não dá nem para enxergar. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Esse lado aqui vale 5. Esse aqui vale 3. Esse aqui vale 4. Beleza? Aí vamos calcular o seno de B, certo? Seno de B, beleza? Aí você tem que lembrar, o seno é coh, né? Certo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto do ângulo B? Aí você vai ver o ângulo B, cateto oposto é 4. E a hipotenusa é 5. Pronto. Calculei o seno, né? Aí vamos para o cosseno de B. Cosseno de B é KH, né? Certo. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu tenho o ângulo B, ó. Você tem que ficar muito ligado na ideia do ângulo. Qual é o ângulo que eu estou analisando? É o B. Então eu vou o B e vou pegar o cateto adjacente ao B, ó, que é o que está ao lado do B. É o 3. E a hipotenusa é 5. Que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Pronto, calculei o cosseno. E a tangente? Tangente do ângulo B vai ser coca, né? Ó. Coca. Ou seja, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu não estou analisando o ângulo B, então a partir do ângulo B eu olho. Ó. Quem é o meu oposto? É o 4. Quem é o adjacente? É o 3. Pronto, 4/3. Tá aí, ó. Simples, simples, né? Seno, cosseno e tangente. Agora vamos fazer do ângulo C, ó. Seno do ângulo C. Seno do ângulo C. Aí você vai analisar coh, né? Que aí vai ser o cateto oposto ao ângulo C. Qual é? Você olha a partir do ângulo C. Qual é o oposto dele? É o 3, né? 3. E a hipotenusa é o 5. Beleza? Aí vamos para o cosseno. Cosseno de C. Cosseno de C vai ser igual a KH, né? KH. O cateto adjacente ao C é o que está do lado dele, ó, que é o 4. E a hipotenusa é o 5. Agora vamos para a tangente. Tangente de C vai ser igual a coca, né? Coca. A partir do ângulo C eu olho quem é o cateto oposto? 3. Quem é o adjacente? 4. Então 3 sobre 4. Beleza? Muito bem. E, galerinha, só para você completar a ideia aí, costuma-se dizer que a tangente é o seno sobre o cosseno, certo? Ó, o seno não está relacionado ao cateto oposto? Tá. E o cosseno está relacionado ao cateto adjacente? Tá. Então a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Então é o seno sobre o cosseno. Vou tentar te demonstrar aqui uma coisa, ó. Se tu pegar a tangente, ó, tangente, considerando que é o seno sobre o cosseno, tu vai ter o quê? O seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? É, professor. Então dividido. Cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? É, professor. Vamos resolver isso aqui, ó. Então com divisão de frações, né? Pego o cateto oposto sobre a hipotenusa, multiplico pelo inverso da segunda, né? Quando eu vou dividir frações, eu não faço isso, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Fica a hipotenusa sobre o cateto adjacente.
Hipotenusa cancela com hipotenusa, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Mesma formulazinha. Então a tangente eu posso dizer também que é o seno sobre o cosseno, que é o seno dividido pelo cosseno. Estou falando isso aqui porque você pode pegar numa questão aí que ele te dá o seno e o cosseno, pede para tu calcular a tangente. É só tu dividir o seno pelo cosseno. Entendeu? Você tem que guardar essas 4 formulazinhas, ó. Coca, coca, H, e a tangente pode ser o seno sobre o cosseno. Pronto. Decore isso aí, certo? Muito bem. Vamos ver aqui. E aqui, pessoal, nós temos os ângulos notáveis. De forma bem rápida, ó, ângulos notáveis são esses 3 ângulos, certo? 30, 45 e 60, que são valores que você pode decorar mais facilmente. Os outros ângulos aí não, aí você vai para uma fórmula e tem uma tabela até no livro de vocês aí mostrando outros ângulos. Mas esses ângulos notáveis é porque eles têm uma, vamos dizer assim, uma notatividade maior, né? Uma notoriedade maior. Precisa de uma atenção maior, porque aí na questão, por exemplo, vai te dar só assim, sabendo que o seno de 30, que o ângulo C é 30 graus, calcule a tangente. Aí você já vai vir aqui, ó, tangente de 30, ó, 30 graus, tangente, vai ser raiz de 3 sobre 3, entendeu? Então, muito tranquilo isso aí. Mas aí você vai ter que, tem de decorar, né, papai? Tem de decorar, não tem pra onde correr não, certo? Então é o seguinte, pessoal, ó, você vai decorar o que? Que o seno, você pode fazer essa tabelinha tá feita assim, eu vou só mostrar aqui, certo? O seno de 30 é 1/2, certo? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então você observa um detalhe, ó. O seno, ele vai... Isso falando dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. O seno tem sempre o denominador 2, ó, tá vendo? Nesses 3 ângulos notáveis, se lembra. Quando eu estou dizendo sempre, nesses 3 ângulos, não nos outros. Mas nesses 3 ângulos, o seno vai ter o denominador 2, ó, certo? E o cosseno também, ó, 2, 2 e 2. Beleza? Cosseno também. Certo? Então, tanto no seno como no cosseno, desses ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, o denominador vai ser 2. Show de bola. E o numerador, professor? Bom, o seno não vem primeiro? Vem. Então, você começa contando, ó, 1, 2, 3. Certo? Aí você só não vai colocar a raiz no 1, né? Por que você não vai colocar a raiz no 1? Porque a raiz de 1 é 1, então não precisa. Mas os outros numeradores precisam do radical, né? Você não vai colocar o radical no 1 aqui, ó. Que a raiz de 1 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa. Mas os outros você vai colocar o radicalzinho, ó, certo? Aonde o numerador não for 1, você vai colocar o radical. Beleza? E no cosseno você conta o contrário. No seno você não contou crescendo? 1, 2, 3. No cosseno você conta voltando. 3, 2, 1. Ó, 3, 2, 1. Aí você vai colocar o radical só onde não é 1, né? Entendeu aí a ideia? Muito bem. Se você aprender esses dois, pessoal, você consegue desenrolar a tangente. Que a tangente é só você dividir seno dividido por cosseno. Pronto. Tá entendendo? Mas tem a tabelinha aí se você quiser decorar, ó. Então vamos recapitular. Seno de... Os senos. Eu vou colocar assim, ó. Seno, certo? Aí você tem de 30, 45 graus e 60 graus, né? Beleza. Como é que você monta? O denominador não é sempre 2, então você pode traçar assim, ó. 2, 2, 2. E o cosseno, professor? Mesma coisa. O denominador é 2, 2, 2. Aí o que é que eu coloco no numerador? No seno, não começa no seno? Tudo começa no seno. É, então você vai começar a contar assim, ó. 1, 2, 3. No cosseno você conta voltando, ó. 3, 2, 1. Aí você vai colocar o radical aqui, ó, só onde não é 1, né, ó. Só onde não for 1. Porque a raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa. Formou, né? Agora a tangente. Tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3.
tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 vai ser raiz de 3. Beleza? Isso aqui é a tangente você vai ter de decorar aí. É só você fazer assim, ó, 3, 1, 3, né? 3, 1, 3. Você pode montar se quiser assim, ó. 3, 1, 3. Aí, como tudo começa no 30 grau aqui, que é o grau menor, você coloca o 3 embaixo, beleza? Aí, o radical só onde não for 1, beleza? Muito bem. E a tangente você pode calcular, se você decorar o seno e o cosseno, você calcula a tangente. Porque a tangente não é seno dividido por cosseno? É. Então se você pegar a tangente de 30, por exemplo, ó, vou pegar a tangente de 30. Vou pegar aqui, ó. Tangente de 30 vai ser o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Aí você sabe que o seno de 30 é 1 meio. 1 meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Pronto, é só você resolver isso aqui. Entendeu? Vai ser 1 meio que multiplica 2 raiz sobre raiz de 3. Ó. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cancela esse com esse. Vai dar 1 sobre raiz de 3. Como raiz de 3 não pode ficar embaixo, você vai multiplicar tudo por raiz de 3. Tanto em cima como embaixo. Certo? Aí raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Ó. Raiz de 3 sobre 3. Ó. Beleza? Certinho, né? E o outro do mesmo jeito. Ó. O de 45 graus. Ó. Se você fizer a tangente de 45, vai ser o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Então quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Concorda que são iguais? Quando você divide duas coisas iguais, você obtém o quê? Obtém 1. Certo? Então não tem segredo. E para calcular o de 60? Mesma coisa. Tangente de 60 vai ser seno de 60 dividido por cosseno de 60. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 60? É 1 sobre 2. Aí eu resolvo como? Repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. 2 cancela com 2, raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. Ó. Encontrei o tangente de 60. Então o que eu quero que você entenda é o que? Se você aprender o seno e o cosseno, pronto. É só você usar a fórmula da tangente, seno dividido por cosseno. Aí você consegue encontrar as tangentes. Se conseguir decorar tudo, show de bola. Melhor ainda, né? Mas fica aí a dica, tá bom, pessoal? Então, galerinha, a nossa aula hoje é sobre isso daí. Esse é o conteúdo, beleza? É uma questãozinha aqui só pra gente brincar um pouquinho, né? Diz assim, ó, o triângulo ABC é retângulo em A. Então já está dizendo que é um triângulo retângulo, então eu posso utilizar essa ideia do seno, cosseno, tangente, essas coisas, né? Aí ele diz, ó, se o seno do ângulo B é 0,8, qual o valor da tangente do ângulo C? Ó, ele está te dando o seno desse ângulo, ó. Aí está perguntando a tangente desse, ó. Beleza? Então tu pode começar a montar a fórmula pelo que ele quer. Ele não quer a tangente do ângulo C. Tangente do ângulo C, eu sei que é o seno de C, né? Pelo cosseno de C. Né? Seno sobre cosseno? Beleza. Ele já te deu o seno, mas tu não sabe o cosseno. E agora, papai? Então tu pode utilizar uma ideia aqui, ó. Tu não sabe que o seno de B é 0,8? Sei. E o que é o seno, pessoal? Vou mudar aqui, ó. O seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? É, professor. Beleza. Então ele está dizendo para mim que o cateto oposto sobre a hipotenusa é 0,8. Pronto, professor, mas eu não entendi nada. Beleza. Tu concorda que 0,8 é a mesma coisa do que de 8 sobre 10? Quanto é 8 dividido por 10? Não é 0,8? Ah, professor, agora eu entendi. Então pronto, papai, ó. Tu encontrou, ó, 8 sobre 10. Então quer dizer, ó, que o cateto oposto é 8
e a hipotenusa é 10. Mas eu ainda posso melhorar isso aqui, posso simplificar. Ó. Se eu dividir o 8 por 2, vai dar 4. Se eu dividir o 10 por 2, vai dar 5. Então, o cateto oposto é 4 e a hipotenusa é 5. Então, a hipotenusa é o valor de A, não é? Então, o A é 5. E o cateto oposto ao ângulo B, ó. Cateto oposto, qual é o cateto oposto, professor? Ao ângulo B. Eu tenho um ângulo B aqui, qual é o cateto oposto a ele? É o Bzinho. Então, o Bzinho aqui é 4. Show de bola. E aí, eu tenho agora que calcular a tangente, né? Só que a tangente eu preciso do seno e cosseno, mas eu não tenho cosseno. E eu sei também que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, é a coca, né? Ó, o oposto sobre o adjacente. Eu tenho o cateto oposto. Aliás, ao ângulo C eu tenho o cateto adjacente, que é isso, ó. Mas eu não tenho o cateto oposto, que é o C. O Czinho ali, não tem. Então o que é que eu faço? Ora, eu tenho um triângulo retângulo. Tenho duas medidas. Falta só uma. Eu utilizo o quê? Pitágoras, né não? O famoso Pitágoras. Certo? Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 5 ao quadrado. Igual. O B é 4. 4 ao quadrado mais C ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Igual. 4 ao quadrado dá 16. Mais C ao quadrado. Então eu posso fazer, ó, 25 menos 16 igual a C ao quadrado. 25 menos 16 dá 9. Igual a C ao quadrado. Então eu tenho que raiz de 9 é igual a C. Porque esse expoente 2 ele passa para o outro lado como o índice do radical. Estou invertendo a operação. Ó. A operação inversa da potenciação não é a radiciação. Então o 2 ele passa para o outro lado sendo o índice do radical. Ele está aqui como índice, ó, índice 2. Mas não precisa aparecer. Então eu tenho que 3 é igual a C. Raiz de 9 é 3, né? Então eu descobri o meu lado C aqui, que é 3. Agora eu já consigo fazer a tangente do C. Eu não quero a tangente do C. Cateto oposto, C, que é 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o que está do mesmo lado do ângulo, que é o B, que vai ser 4. Então dá 3 quartos. Isso aqui é igual a 0,75, né? Também. Certo? Então essa é a resposta aí. Da questãozinha, beleza, né? Tranquilíssima. Vamos fazer mais uma? Essa daqui, galerinha, tem até no livro de vocês aí também já respondida. Mas eu quis responder com vocês aqui para mostrar uma outra forma de resolver. Que é a que o livro ensina aí. Eu achei um pouco assim confusa, certo? Mas eu vou mostrar um método aqui. É o seguinte, ó, na figura abaixo, o retângulo A, B, C e D, que é esse retângulo todinho, A, B, C e D, tem lados que medem 6 e 9. Se a área do paralelogramo sombreado é 6, o cosseno de alfa é. Beleza. Primeiro você tem que saber logo, ele quer o cosseno do ângulo alfa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é não? Não é isso? Beleza. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, você vai ter que descobrir esse cateto aqui, ó. Ó, se lembre que o cateto adjacente é o que está do mesmo lado do ângulo, né? Mesmo lado do ângulo. E esse cateto adjacente aqui não é 9. Porque 9 é todinho, ó, do D até o C. E esse triângulo tá vindo só até aqui, ó, com o ângulo alfa. Beleza? Aí é onde pegou tudo, né? Ficou uma bronca. Então tem que descobrir qual o tamanho desse pedacinho aqui, ó. Qual o tamanho desse pedacinho aqui. Que é para eu descontar do 9 e saber qual é esse comprimento desse pontinho aqui até o D. Eu vou até colocar aqui ponto E, certo? Ponto E. Eu tenho que descobrir esse comprimento aqui, ó, DE. Entendeu? DE. Eu tenho que descobrir quem é. Esse vai ser o cateto adjacente que eu estou procurando.
Então, muito bem. Aí o seguinte, galerinha, ó. Ele te deu a medida da base 9 e a altura do retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área do retângulo não é base vezes altura? Então é muito simples, ó. É só eu fazer assim, ó. A base é 9 vezes a altura, que é 6. Então a área aí vai dar 9 vezes 6, dá 54. Beleza? Essa é a área. Aí ele me diz, ó, que essa areazinha menor é 6, não é? Beleza. Se a área menorzinha, essa área que está sombreada é 6, tu concorda que eu posso tirar ela, menos 6, e vou descobrir a área só da parte que não está sombreada? Ou seja, vou descobrir a área do... Vou colocar aqui, ó, do triângulo 1 e do triângulo 2. Concorda? Quando eu tirar essa parte sombreada aqui do meio, eu vou descobrir a área desses dois triângulos. Então, se eu pegar, ó, 54 menos 6, vai dar quanto? 48. Então, 48, vou colocar até aqui, ó, a área sombreada, né? Ó, sombreada. Beleza? É 6. Aí eu estou descontando ela. Aí eu tenho que a área do triângulo, a área do triângulo 1 mais o triângulo 2 vai ser igual a quanto? 48, né? 48. Beleza. Você concorda que a área é base vezes altura? Base vezes altura? Concordo, professor. Então eu vou dizer assim, ó. A área do novo retângulo, porque eu tirei essa área sombreada, né? Então a área do novo retângulo vai ser o que? Base vezes altura. Vai dar quanto? 48, não é não? Ó? Que a área do novo retângulo é a área do triângulo 1 mais o 2, que dá 48. A base é o que eu estou procurando, né? Que é essa base aqui, ó, DE, certo? Mas a altura eu já tenho, que é 6. Isso aqui dá 48. Então essa base vai ser igual a 48 dividido por 6, que vai dar igual a 8. Então encontrei a minha base. Então DE vale 8. Ok? Aí agora eu já consigo fazer o cosseno de alfa, será? Não, eu preciso da hipotenusa, né? Eu preciso da hipotenusa também, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí pronto, papai. Aí para tu calcular a hipotenusa ficou muito fácil, ó. Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. Entendeu? A hipotenusa não vai ser essa medida aqui, ó, da diagonal, né, ó. Certo? E eu já tenho os catetos, ó. Um cateto é 6, o outro cateto é 9. Ou é 8, né, ó. Que é do novo triângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual. 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado é 64. H ao quadrado vai ser igual a 100, né? E H vai ser igual a 10, né? Porque vai ser, o 2 vai para o outro lado. Eu vou fazer bem passo a passo, né? Ó, raiz de 100, né? O 2 passa para o outro lado como o índice do radical. E H vai ser igual a 10. Então a minha hipotenusa é 10. Eu encontrei o cateto adjacente, ó. Esse 8 aqui vai ser o cateto adjacente do ângulo alfa, certo? Cateto adjacente de alfa. E aqui é a minha hipotenusa. Beleza? Então vou só substituir agora, ó. Cosseno de alfa vai ser igual, cateto adjacente é 8 dividido pela hipotenusa, que é 10. Cosseno de alfa vai ser igual, eu posso simplificar isso aqui por 2 e simplificar isso aqui por 2, ó. 8 dividido por 2 vai dar quanto? 4, né não? 10 dividido por 2 vai dar 5. Então dá 4 quintos. Resposta letra D de dado. Tranquilamente, pessoal. Sossegado, né? Aí. Fiz bem na calma aí para você entender. Beleza? Qualquer dúvida, papai está por aqui, certo? Para tirar alguma dúvida que você tiver aí, por acaso, porventura, tiver ficado. Aí você me pergunta. Tá ok, pessoal? Essa aí foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida me pergunte. E até mais. Um abraço. Deus abençoe a todos.